Olá, e estamos aqui para mais uma edição do podcast Eles por Elas. Hoje eu lembrei de me apresentar, gente, Liliane Bento, que eu sempre esqueço, e o meu amigo Jaime Avendano. Estamos com uma pessoa que vai falar de um tema que vai tocar no coração de vocês, é a Júlia. Mas antes dela se apresentar e falar para vocês sobre o que ela vai falar, né, o Jaime tem os recados paroquiais de sempre. É isso aí, pessoal. Obrigado, Júlia, pela presença. Então, pessoal, já dá o curtir aí, né? Que é 1,5 segundos, a gente contou. Para ajudar aqui o canal. Compartilhar é mais meio segundo. Mais meio segundo, é isso aí. Então, vamos lá que a gente vai pedindo ao longo do programa. Mas vamos começar já, porque tá todo mundo curioso. Final de ano ninguém tem muito tempo, né? Não quer ficar esperando lá pro final. A Júlia veio aqui hoje para falar sobre o orgulho, gente. E o orgulho, assim, ó, homens, mulheres, num relacionamento de trabalho, relacionamento amoroso, de amizade, porque ele tá em todos os níveis, né? E como nós estamos chegando perto do Natal, e as pessoas sempre ficam assim, com o coração um pouquinho mais mole no Natal, nem todos, né? Aqueles que têm concerto ainda ficam assim um pouquinho mais, é Natal, chama o teu irmão que faz 10 anos que você não vê pra jantar, não sei o quê. Eu chamei a Júlia pra nos explicar por que o ser humano é assim. Quando chega perto de uma data festiva, tipo Natal, né, gente, dá uma amolecida. Mas chegou dia 1º de janeiro, a coisa muda. Volta o orgulho. Por que isso, Júlia? O Jaime quer complementar. Antes da Júlia responder por quê, já comenta aí se você se considera uma pessoa orgulhosa. E o que é uma pessoa orgulhosa pra você? Porque cada um tem um jeito de ver isso, né? Uhum. Então a Júlia vai nos explicar isso. Perfeito, então, né? Eu tô aqui nessa saia justa para responder por que as pessoas são orgulhosas, mas eu fico pensando muito, Lili e Jaime, assim, sobre, primeiro, assim, o que a gente vai aprendendo em termos de relacionamentos. Se a gente for fazer, assim, uma linha da vida de como é que a gente aprende a se relacionar. Porque é isso ninguém que você nasce falou. orgulho, né? É orgulhoso, exato. Ninguém nasce com isso, e também, a gente tem um potencial, por mais que a gente fica aqui brincando, né? Pessoal, projeto que deu errado, ser humano, enfim. Mas eu acho que deu errado. A gente tem um potencial de mudança. Tanto é que você pontuou isso de vai se aproximando o Natal, né? O que remete isso. o Natal e que a pessoa... Opa, eu vou liberar um perdão aqui, ou eu vou me reaproximar. Então, a gente também entender qual é o impacto dessa data comemorativa para a nossa cultura, né? Então, a gente tem muito esses valores de religiosidade, de cristianismo, que vem trazendo essa ideia de, eu deveria me aproximar de pessoas que são da minha família, eu deveria perdoar, é bom perdoar, faz bem, né? Pra minha consciência, mas pros meus sentimentos. Inteiro, né, Júlia? Não sei. Então, é que aí que tá. É que parece que, assim, vamos pensar nisso, né? Qual que é o julgamento maior? Esse de, não vou convidar o meu irmão, que não faz 10 anos, não vou convidar pra ceia de Natal, ou eu não vou convidar para um final de semana qualquer ali, que eu vou agrupar a família, vou chamar as pessoas. Então, a gente perceber isso do peso maior que tem para cada pessoa, sabe? Você acha que o Natal pesa mais e por isso que dá uma amolecida em alguns corações empedernidos? Sim, tanto é que eu percebo exatamente isso que você falou. É o coração mole, é ficar mais vulnerável, mais sensível ao outro. Né, a essa coisa de se conectar com as pessoas, solidariedade, né? Então a gente vê muitos movimentos, não só o do perdão, como o da doação, da solidariedade, isso, né? De afeto, de expressar amor. Então tem muito essa lógica, assim, né? Passa muito essa mensagem do Natal. E parece que é muito perverso eu dizer, não, eu não vou convidar o meu irmão que não fala 10 anos pra ceia. Na data, parece que a pessoa meio que, né? Lembra que tem coração? Exato. É um lembrete muito forte, né? E tá aí. Mesmo que a pessoa, mas eu tô te ouvindo aí. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu nem religião tenho. Mas ainda assim, culturalmente, a gente tá, assim, influenciados por essa religião, né? No dia a dia a gente vai se alimentando de alguns valores religiosos, mesmo sem perceber muitas vezes, mesmo sem ter tamanha consciência, né?
É que eu acho que é o período, né? Sim. É o período que é propício, até porque todo remete lugar. a Jesus. Isso. O que Jesus, Jesus o que faria ele- no nosso Jesus lugar? é? Chamaria ou não Mas tem gente chamaria? que é Amor, perdão. ateu, e aí? Sim, sim. Mas o mesmo ateu, ele não foge do cenário, do contexto. Ele está sendo influenciado por esse contexto. Sim. Então, daí remete ao que ela falou, talvez da nossa criação, dos valores que foram impostos, daí talvez isso faz a Isso. pessoa, querendo ou não, né? É, porque às vezes eu posso, né, ser ateia, mas os meus pais têm uma crença religiosa. Alguém da minha família ali vai me trazer, Sim. nem assim Ou quando falando era de criança, Jesus, né? não precisa nem mencionar. Ai, mas é que eu acho que, poxa, Natal, acho que você devia perdoar, né? O Ou que você fazer vai uma ganhar com ligação. isso? Ninguém nasce ateu também, né? Ninguém nasce ateu também, né? A gente vai A aprendendo, pessoa se torna né? depois, né? Geralmente. Pois é, aí é uma reflexão, porque É. você não nasce com religião também. E aí? Você mas é uma aí- tábua rasa. Mas nasce numa família, geralmente, né? E se for uma Exato. família de ateus? Mas é raro, é muito raro. Não é tão raro. Semana passada uma pessoa me ligou. E é engraçado, porque eu entrei em contato com essa pessoa, que fazia um tempão que eu não falava, mas é um amigo contato de trabalho. Aham. E eu liguei e falei de uma coisa e ele disse que estava pensando em mim. Olha quanto tempo que eu não falava com ele. E daí ele disse assim, olha, ele falou bem assim: se eu não fosse ateu, eu acreditaria que a obra de Deus é a tua ligação. Mas, pois é, você é ateu. Eu, como acredito em Deus, acredito em milagres. É a forma como você vê as Isso. coisas, né? Sim. Então foi Sim, muito engraçado. Fazia um tempão que a gente não se falava, acho que um ano, tá? E daí começamos a conversar. E o assunto, eu tava querendo e ele também tava querendo. Uhum. Mas a gente tava Acabou sem se falar, aquela coincidindo. correria, né? Aqui não era um caso de perdão, gente. Isso. Era Mas de é afastamento. engraçado porque assim, eu tava me lembrando. A gente, culturalmente, aqui na nossa região, É. a gente tem aquela visão do seguinte. Até o Natal a gente tem que ficar na cidade. Porque a gente tem que passar cultural com a na família, região. tem que passar com a família e tal. Mas dia 26 eu já posso ir pra praia, porque o ano novo eu posso Perfeito. passar sozinho. E dia 1º eu posso Perfeito. voltar a ser orgulhosa. Era bem isso que eu tava lembrando, Jaime. O quanto que tem essa conotação. E o primeiro exemplo que te veio, né? Ele foi de um irmão que eu não falo há muito tempo. Vem porque da eu família. ouço essas coisas. né? Não, mas eu não tenho isso na minha família. Sim, Só que eu sim. já conheço gente que, tava 10 anos sem falar com o irmão, ou 5 anos sem falar com fulano, ou brigou com um amigo, né? Exato. Tem isso. Mas é engraçado como o teu primeiro exemplo você trouxe de um familiar que Porque é o mais forte, é o distanciou. que pega, né? Então, eu acho que tem isso. Até o que você trouxe, né, Jaime? Natal é com a família. Ano novo, pode ser com os amigos, pode ser sozinho. Parece que a gente também tem essa crença cultural bem forte, né? Que você falou assim. E aí, como é que vai ser? Eu vou reunir a família, mas aí o fulano eu não vou chamar? Então, já cria um certo desconforto, né? Eu acredito que assim... não julgando se a pessoa vai chamar ou não chamar, mas pensando nas possíveis consequências, se ela não chama, eu acredito que ela tende a ser bastante julgada por isso. Quando a gente tem essa crença, né, de reunir a família. Isso, o que pesa, na verdade, é o julgamento. Não é nem o perdão. Pode ser os dois! E pode ser os dois. Você pensa um pouco da consciência, mas é o que você falou, né, Lili? Mas antes a consciência não pesou e é agora que vai pesar. O grande de não ter X chamado, da questão né? pra mim é isso. Então tá, Natal tá todo mundo amorzinho, papapá. Chega dia 1º, volta tudo igual. O orgulho, ele é considerado um dos 7 pecados capitais, né? Ele está lá nos 7 pecados. Isso é um defeito, isso é resultado Boa de uma pergunta. criação, você nasce com ele, né? Como é Ótima que os pergunta. terapeutas veem isso? Porque Isso. existe bastante, né? Aí eu vou trazer bem a perspectiva psicológica, né, da ciência psicológica. Tanto que a gente tem exercícios para a pessoa desenvolver o orgulho. Então, vai depender muito da situação e do contexto para a gente dizer que é negativo ou positivo. Por exemplo, você tem orgulho do seu trabalho? Tenho. Imagino, já pelo que eu fiz te a análise, conheço. Eu sei que eu tenho orgulho e sou orgulhosa. Mas E- eu sou uma orgulhosa no meio termo. Isso, porque tem os níveis, eu né? consigo dizer, não, peraí. Aqui eu tenho que dar a mão à palmatória. Sim, Mas não é assim. sim. Porque aí a gente vai entender lá, quem assistiu os Divertidamente da vida, né? A questão das emoções mesmo. Exato. E aí, isso que você falou é importante também, do nível de intensidade, em qual contexto que isso vai O que o entrar. outro te fez. Exato, porque é bem isso também. Dependendo do que o outro me fez. Se pra mim ele feriu um valor muito importante,
Até que ponto vale o perdão ou não? E se o perdão é a respeito de eu vou conviver intimamente com você novamente ou não? Entende? Mas o perdão, pelo que eu leio, ele é assim, eu posso perdoar alguém que fez algo muito ruim pra mim, e eu tenho uma experiência de que eu perdoei, demorei anos, eu perdoei, só não quero perto de mim. Né? Vai lá, não quero mal, não quero que morra, mas fica longe não vai mais ser íntimo, né? Como era muitas Jamais vezes. Jamais vão sentar na mesma mesa. Sim, sim. Tá? Mas que cuide lá da sua vida. Mas o orgulho é diferente, porque o orgulho, na minha opinião, às vezes, não é um perdão que precisa. Às vezes é uma iniciativa da conversa. Assim como às vezes um irmão que você brigou não é nem um perdão. Um irmão, um amigo, né? Por exemplo, nós temos um amigo em comum, né? Já sem citar nomes. Não houve brigas, amigo meu de 20 anos. Mas por um ciúmes da parte dele, relacionado a uma outra pessoa, que também não vou citar nomes. Sim, melhor ele parou de falar comigo. Ah, sim. Eu disse, como assim? Né? E eu tentei algumas vezes falar, isso vai fazer 2 anos. Inclusive no Natal do ano passado, assim, vou estender a mão. Porque é aquilo que eu te falei. Se a pessoa não me fez nada, não me ofendeu, não me magoou, não me importo de ir atrás. Fiquei no vácuo. Vai fazer 1 ano agora que eu tô no vácuo. E aí é complicado, porque depende de ambas as pessoas, né? Você nutrir um relacionamento, uma mais aproximação. De 20 anos de amizade. E nós não brigamos. Foi por ciúmes. Não, e aí eu imagino, o ciúme, a gente entende como uma emoção que eu tô perdendo a atenção dessa pessoa pra outra pessoa. Foi exatamente E no fim, isso. o que aconteceu como consequência? Perdeu tudo. Perdeu do mesmo jeito, porque se afastou, dele. né? Então é a gente prestar atenção, assim. Tá, qual é o meu desconforto, a emoção que tá presente, o que eu quero com isso? Porque às vezes é te dizer assim, tô com ciúme de você, eu queria sair mais com você, na verdade, né? Porque o ciúme é isso, eu estou querendo a sua atenção. E aí, no nível que ele vem e no comportamento que ele se manifesta, ele pode se tornar um problema. Porque aí, nesse caso... 2 anos, ele jogou fora uma amizade de mais de 20 anos sem brigar, sem nada. Mas é que aí entra a questão das emoções, né? Porque nesse caso eu não vejo como orgulho, eu vejo como ciúme. Né? É que nem eu tava pensando enquanto eu tava falando ali. A gente também confunde muitas vezes orgulho com indiferença. Não é que a pessoa é orgulhosa, é que ela simplesmente... Mas nesse caso, como você conhece a pessoa, não pode ser orgulho, né? Nesse caso, porque o que foi? De repente se arrependeu do que fez. Mas daí, eu não vou atrás. Pra dizer que errou de repente, ou que exagerou. Nesse caso, pode ser um orgulho sim, né? Mas aí que entra a pergunta, o orgulho, ele vem do quê? Então, essa é a grande pergunta. Então, vamos tentar pensar juntos, assim, né? Esse ponto de dizer que eu errei ou que eu exagerei, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vejo muitas vezes em consultório. A questão da pessoa ser, por exemplo, muito perfeccionista, ela não pode errar, ela tem que fazer tudo muito certinho. Às vezes pode dificultar ela dizer que ela se arrepende, ou ela errou, ou ela, né? Porque a gente tem várias interpretações. Aí a gente teria que entender com a pessoa se foi orgulho, se foi indiferença, enfim, né? E aí, das aprendizagens também, né? O que é visto? Assim como pode ser muito bem visto você perdoar alguém, você pode ser visto como o trouxa que perdoou. Então, tem julgamento para os 2 lados. Sim. Pode ser que você aprendeu com a sua família que... Não. Se a pessoa, assim, errou com você, aí de novo entra um pouco do perfeccionismo, né? Você... isso não é amizade para você. Você não deveria, né? Olha que absurdo que fulano fez. Você não deveria perdoar, né? Então, vai muito também do que a gente entende que é uma boa amizade, um bom relacionamento. E o que são os meus valores, né? Eu acho que o mais importante, talvez, em tudo isso que você está falando quais são os meus valores. E quanto esse meu valor foi ferido por determinada ação. Sim, sim. Sim. Eu acho que é isso, né? Sim, porque, por exemplo, eu tenho um valor de espiritualidade. E aí eu sinto que a pessoa que está próxima a mim, uma amiga, ela sempre invalida ou desvaloriza, ou, sei lá, tira um sarro, como as pessoas costumam dizer, por eu congregar num lugar. Vamos imaginar assim. Aí, se é um valor importante para mim, eu vou ficando desconfortável e talvez haja um afastamento. Né? Sem briga, sem nada. Pode ser sem briga, ou pode ser que eu fique a tal ponto incomodada que eu não consiga expressar isso logo que eu começo o incômodo e explodo. E aí tem um conflito mais importante, uma briga, né?
Pode levar ou não a uma briga, né? Sim, sim. Mas aí não seria orgulho, aí seria falta de afinidade, talvez. Mas o orgulho vem depois, porque briga e daí não tem, não vai atrás. Não volta, né? Isso, a gente tem várias possibilidades, vocês dois têm razão. Assim, pode vir o orgulho depois, como pode vir a indiferença, não tem mais afinidade, a gente vai se distanciar. Como pode, que eu penso que seria o ideal, no sentido de conseguir perceber esse incômodo e dar esse feedback para a pessoa o quanto antes. De, olha, quando você fala mal, sei lá, da minha crença religiosa, eu fico bastante incomodada com isso, gostaria que isso não se repetisse. Tentar acertar porque às vezes a pessoa não tem nem noção Sim. do que... E isso é muito comum também. A gente às vezes trata como se o outro... Me conhece, deveria saber que está me incomodando. Mas verdade. às vezes não sabe o nível de incômodo que é para você. Às vezes começa com uma brincadeirinha e depois isso vai virando um problema. Então, acho que a gente é pouquíssimo treinado, tanto para identificar como a gente se sente, quanto para expressar especialmente feedback negativo, os nossos desconfortos, né? Sim, isso é muito clássico, tá? Na relação marido e mulher, por exemplo. Quando a mulher diz assim, não, mas você deveria saber o que eu estava sentindo. Você verdade. Você deveria saber qual é o presente que eu quero ganhar no Natal. Cara, eu vou mandar esse link pra uma pessoa assistir, hein? Pega e fala. Às vezes nem eu sei o que eu quero. Claro, se às vezes nem eu sei o que eu quero. Vou mandar esse link, hein? Vou mandar esse link. Fala aí, o que você quer de Natal, que daí vai chegar lá a informação. Fala o que tá sentindo. Fala já, se a gente não foi deixa. bom, Quais são as tuas 3 opções de presente de Natal? Pra botar polêmica no negócio, eu já ia perguntar, né? É pior na mulher esse sentimento, né? Ai. Agora você acha, José? Agora botou. Olha, que tava indo tão bem. Olha. É meu papel. Tá certo, tá. Tá fazendo bem o seu papel, vou te dar um feedback positivo. A gente não tem essa evidência de que seja pior na mulher. A gente percebe, por exemplo, que, pelo menos assim, dados empíricos de comunicação, de expressão, as mulheres expressam mais. Mas às vezes também tem confusão de qual é o sentimento. Agora, essa expectativa de que o outro sabe o que eu quero, de que o outro me conhece o suficiente para saber o presente que eu quero, ela vem muito de uma lógica de o que a gente chama de um relacionamento romântico clássico, assim, que a gente fala, sabe? O ideal romântico, que a gente aprende que o outro deveria, que muitas vezes é influenciado até mesmo pela mídia, sabe? As surpresas que são feitas nos filmes, nas séries, enfim. E a gente vai ficando com essa crença. Mas quando a gente vai para a realidade do dia a dia, a gente vê que isso não acontece, porque muitas vezes eu posso ter dificuldade de te dizer o que eu sinto nesse momento e do que eu quero de presente. Então, se nem eu ainda sei, né? A gente pode ter hipóteses pelo que conhece da pessoa. Mas, assim, o mais assertivo seria a pessoa realmente falar ou deixar escrito. Às vezes o pessoal combina, né? Eu vou fazer uma coleção ali, sei lá, no Instagram. E aí vou dividir com a parceria para ela saber coisas que eu tenho interesse. Aí ela escolhe, né? Mas boa realmente... dica. Porque assim, não, mas eu quero uma surpresa. Mas tem que ser uma surpresa que eu goste. Mas, aí tem muito mas. Como é que a pessoa vai acertar? Também né, é complicado, né? Sim. Então, se a gente tem algumas estratégias... Olha, eu me lembrei. Eu fiz uma lista de várias coisas que eu quero esse final de ano pra minha família. Porque eu faço aniversário em dezembro. Olha! Então, era uma lista pro amigo secreto. Mas eu já aproveitei e fiz ela bem mais extensa. Generosa. Quem quer dar presente de aniversário, vai ali. O que ela quer dessa lista? Não tem erro. Vai errar só se quiser. Olha, vai ter que se esforçar. Eu não recebi essa lista. É porque você não é parente, mas eu posso abrir ela pros amigos. Abre pros amigos, que aí você tem chance. É só pra parente. Eu fiz só pros parentes, mas vou abrir pros amigos. Tá certo, agora eu vou ficar orgulhoso também. Não quero mais também. Não queria. Não pensou em mim antes, agora nem venha. Vai ganhar um bombom. Esse é um clássico exemplo do orgulho, né? Eu queria, agora também não quero mais. Não é do meu jeito. É bem lembrado isso que ele falou, e isso a gente vê que já começa na infância, né? É que aí no orgulho é birra, né? Mas se torna orgulho. E na medida em que você acolhe e vai educando a criança do que ela tá emocionalmente querendo e precisando,
aí a gente tem a oportunidade de criar uma criança menos orgulhosa. Mas se não acontecer isso, ela pode se tornar, sim, alguém que não volta atrás nunca. Sim. Aí a gente fala que ela criou uma regra ou uma crença para a vida dela, e aí ela não voltar atrás nunca. É muito forte. Porque em todas as áreas da vida, você nunca vai voltar atrás. Agora eu estava, nós falando disso, eu fiquei pensando uma coisa. Também, vamos ver se tem sentido. Aquela pessoa que ela foi muito maltratada na infância, foi muito deixada de lado. Porque eu tenho um parente assim, que foi criada, lógico, tinha comida, tinha teto. Mas emocionalmente falando, pai que tem diz, diferença. Tô te dando comida, tô te dando casa, quer o que mais, né? Ela se torna um adulto com mais dificuldades de voltar atrás, ou até de ser um adulto diferente? Ela pode, por consequência dessa história de vida, se tornar uma pessoa mais fechada, mais difícil de confiar nas outras pessoas, mais desconfiada. Ela já jeito. Às vezes ela vai tomar como a história dela, né? Se discordou de mim, porque não gosta, porque não quer estar perto. Pode ter uma confusão aí, né? E ela misturar muito com a história dela, do difícil, que ela né, já com uma aprendeu. Pessoa assim? Sim. Como é que você faz? Sim. É bem desafiador. Mas é um medo. É que nem a gente às vezes compara. Medo mistura com orgulho. Mistura tudo. O orgulho não vem sozinho. Geralmente a emoção não vem sozinha. E é isso, né? Se você abre pra pedir desculpa, você tá se expondo, você também fica mais vulnerável. E você pode ser rejeitado, que aí vem o orgulho. Você pode, a pessoa não querer. Também não é muito fácil de lidar assim. Poxa, mas eu fiz de tudo. Complicado, né? Exato, eu fiz de tudo. Eu pedi desculpa, eu tentei, né? E eu estou sendo castigado porque a pessoa não quer se reconciliar, ou se reaproximar, nesse caso que você tá falando, o orgulho dele vem pior ainda. Porque diz, não quis, pois agora mesmo que eu não vou querer. Aí ser dois orgulhosos, como diria minha mãe, dois bicudos, dois bicudos. Aí é complicado. Isso. Sabe que a gente falando dessa coisa de criação, ontem eu estava conversando com um amigo meu, porque ele tinha postado um negócio e ele terminou um casamento há pouco tempo. Falando que o amor é cuidado, é atenção, não sei o que. Eu disse, olha, eu concordo com você. Aí ele assim, deveria ser assim. Eu disse, mas tem pessoas... Daí eu falei pra ele isso que eu te falei. Tem pessoas que vêm de uma criação que não é assim e se tornam adultos igual aquilo que ele recebeu e que não quer, né? Mas a psicologia diz que ou você repete ou você repele, né? Isso, tem as duas opções. Isso. E daí ele tava dizendo pra mim, mas eu, justamente por ter esta experiência de pai, mãe, que não é muito carinhoso, eu procuro ser diferente. Eu disse, que bom, então você repeliu o que você teve na tua criação, né? Se isso é verdade, eu não sei. É o que ele tava falando. Ele tá tentando, né? E começa por aí tentando. também. E também não deve ser fácil, né? Não, eu te ouvindo, eu pensei muito. Aí a gente trabalha, assim, em terapia também, na psicologia, o conceito de coragem. Porque envolve isso. Pode dar muito certo, né? Eu expressar o meu amor, eu expressar afeto, a pessoa corresponder, a gente ficar íntimo. Como pode dar muito errado, entre aspas, e não funcionar conforme a minha expectativa. Eu ser rejeitada, a pessoa achar que eu sou muito emocionado, né? O pessoal que fala muito emocionado demais, assim, qual que é o nível correto e adequado para se relacionar? Existe um nível? Não, existe um nível que vai funcionar para ambas as partes, né? Tanto Jaime, que você falou de casal, é muito comum a gente perceber casais com essa diferença. Um que quer estar mais junto, frequentemente, e o outro que precisa de um certo espaço para estar mais sozinho. E aí a gente fala de diferenças reconciliáveis. A gente vai precisar aprender a administrar essas diferenças, desde que não firam os valores e não gerem esses problemas até do orgulho e de lidar com todo o relacionamento. Então, mas vamos partir do ponto que a pessoa é orgulhosa. De que forma resolve isso? Existe formas para resolver isto? Liliane, antes de fazer essa pergunta, eu tenho que levantar a mão. Levanta, já. Eu só queria... A pergunta dela foi o seguinte, né? Se existe... Uma forma de... Você identificou que você é orgulhoso. Sim. Mas não quer ser assim. Como mudar isso? Isso, como mudar. Mas antes de como mudar, eu queria fazer uma pergunta o seguinte. Eu percebo que as pessoas, quando elas têm, vamos dizer assim, pouco orgulho, que talvez se confunda com baixa autoestima, né? Elas percebem isso. Agora, já chegou alguém no teu consultório e falou assim, eu vim aqui me tratar porque eu sou orgulhoso demais?
Eu não entendi a primeira parte, quando as pessoas têm pouco orgulho. Quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela meio que percebe isso. Sim, ela tem dificuldade às vezes de ela percebe que é orgulhosa. Que é pouco orgulhosa. Isso, do tipo... Porque o baixo orgulho se confunde com baixa autoestima. Porém, isso é uma coisa negativa. Isso. Porém, a autoestima ela é uma coisa positiva. Então, a pessoa talvez não consiga identificar que ela é uma pessoa muito orgulhosa, vamos dizer assim. E aí entra a tua pergunta na sequência de como se identificou que é, como tratar. Você não consegue nem identificar, como é que tu vai tratar? Isso. E aí também tá a importância de como as pessoas à sua volta reagem, se tem feedback negativo, se te contam que você é muito orgulhoso, porque daí a gente vai entender o impacto disso nas relações, porque às vezes é isso, numa família eu sou orgulhosa, eu sou soberba, eu tô com a autoestima muito elevada, pra outra, exato, nariz empinado, pra outra, não, é uma pessoa segura, determinada, autoconfiante. A percepção muda, né, de uma pessoa para outra. Muda. Então, eu sempre vou olhar quais as consequências. Porque quando a gente olha as consequências, a gente entende se tá tendo prejuízo para essa pessoa nessa vida ou não, né? Quantos relacionamentos são, às vezes, quebrados? Quantos foram aí, né, a pessoa que tá nos ouvindo ao longo desse ano? Em que áreas da vida? Se os motivos são semelhantes ou não. Porque é isso, para ela chegar no consultório dizendo que ela quer mudar isso, ela precisa entender que tem um prejuízo ali. Seja um prejuízo imediato ou a longo prazo. Né? Às vezes é isso, no imediato, eu não vou me rebaixar e pedir perdão e tal. Mas a médio e longo prazo eu vou ficando mais sozinho. E aí como é que é uma vida sozinha? Né? A gente já tem os estudos que mostram que é fator protetivo ter relacionamentos íntimos ao longo da vida. Quantos? Aí também vai depender da pessoa. Mas, minimamente, ninguém é autossuficiente. A gente precisa de 1, 2 pessoas, sejam amigas, seja familiar, não importa essa nomenclatura. Né? São relações, conexões de vida. Conexões sociais, né? Até porque assim, você precisa de alguém pra te levar no hospital. Assim, aqui o nosso amigo sofreu ali um acidente e quase que a gente levou. Exato. E se a gente pensar desde o nascimento. Ele precisava de um ponto no dedo. E não tem como viver sozinho. A gente consegue lidar com algumas coisas, dar conta de algumas demandas. Mas o ser humano é a espécie que nasceu, leva mais tempo para ser independente, entre aspas, no sentido de alimentação, locomoção. Quando a gente vê os bichinhos, eles já saem andando. Quanto tempo leva pra gente começar a caminhar? E a gente fica super dependente dos nossos cuidadores, né? Que deu errado. É que projetos complexos, eles exigem um pouco mais de tempo. Agora, a pergunta seguinte que eu ia fazer vem muito parecido com isso que o Jaime falou, mas era assim, nós falamos muito agora do orgulhoso. Mas e aquela pessoa que não tem orgulho de nada? Que daí tem isso que o Jaime falou, da baixa autoestima. Esbarra lá. E daí também não é ruim quem não tem orgulho nenhum, porque daí é sempre ela que dá o primeiro passo, é sempre ela que vai atrás, e eu acho que esta pessoa sofre mais. Eu não digo assim qual é o maior sofrimento, no sentido de dor, e cada uma vai trazer, né? Mas também é um sofrimento importante, porque aí ela pode sentir que só ela tá investindo no relacionamento. Parece que só ela tá remando o barco sozinha desse relacionamento. Toda vez que acontece alguma coisa, ela que vai tentar consertar. Isso não deixa a pessoa ressentida. Sabe aqueles doidinhos que de uma hora pra outra pega uma faca? Porque pode que é uma rejeição, né? Que diz que foi o que aconteceu com aquele guri que matou as crianças, né? Diz que era aquela coisa, que ele foi maltratado na infância, que ele foi violentado, que não sei o quê. E ele foi guardando uma raiva. Daí chegou uma hora que explodiu. É nesse ponto, se você tá... Sempre é você que cede, é você que vai atrás. Aquela história do bateu da outra face, que eu não concordo com isso. Eu acho que isso cria um ser humano meio desequilibrado. É bem complicado isso, porque eu já ouvi no sentido assim, parece que eu não posso discordar da pessoa, que aí ela se afasta. E daí eu não posso ser eu mesma, porque eu, na verdade, discordo do que ela tá me propondo. Não é isso que eu quero, isso não me faz bem. Daí ela vai atrás, depois vai atrás de novo, É cansativo, isso em qualquer relação, né? inclusive de trabalho. De trabalho também. Né? Aceita tudo que o chefe manda, mas não tá gostando daquilo. Exatamente. Aí vem aqueles doidos, né, que mete bala. Porque aí é isso, né? Você não consegue perceber esse desconforto por N motivos, que não aprendeu a educação emocional, enfim, e vai guardando.
Isso. E uma hora o copo ele vai transbordar, estoura, né? E não é no sentido jamais a gente defender comportamentos violentos, mas a gente compreender, e a gente tem esses dados científicos também, de quais as consequências de negligência na infância, de violência. Então, a tua perspectiva, assim, o teu raciocínio faz muito sentido. Pois é, porque não é bom você ser orgulhoso os demais, excessos, né? Não é bom você também não gostar nem um pouquinho de nada. Os extremos, né? Como chegar no meio termo. Exato, né? Os extremos. Mas a gente vai sempre olhar pro impacto na vida da pessoa e o quanto que ela tá em sofrimento por conta disso, né? E aí, o que mais se repete, que aí seria um padrão de comportamento. E aí a gente vai trabalhar intervenções para ela conseguir ir mudando nesse sentido. Eu acredito que o segredo da felicidade é o meio termo, né? Vamos dizer assim. Sim, né? Tentar ficar mais no meio. Né? Se a gente... Geralmente, assim, bom, no fundo as religiões, até as próprias filosofias, né? Elas sempre falam isso, né? Sim, que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? O que seria o equilíbrio? O meio termo. Exato. E mesmo que seja desafiador e possa parecer muito ideal e muito utópico, a gente pelo menos ter isso como um direcionamento ajuda a fazer escolhas no dia a dia, né? É isso que a gente estava falando. Tá bom, eu vou aqui manter a minha visão de ser uma pessoa orgulhosa, porque ninguém, né, tira sarro comigo e eu vou manter isso, mas a que custo? Como é que você se sente, né? Para além dos julgamentos, como é que vai ficando a sua vida por conta disso? Entendi. Né? Aquele negócio, tem gente que é tão orgulhosa, claro que entram outros sentimentos também, mas vamos Sim. botar tão orgulhosa mistura. que quando morre não tem nem gente suficiente para carregar o caixão, né? Nossa, 4 pessoas! Mas é 4 que carregam o caixão? Mas eu soube de um caso? É melhor cremar então, daí não precisa carregar o caixão. E pode acontecer o inverso também. A pessoa foi cedendo tanto, e aí foi a falta de orgulho, que aí ela já não é autêntica e ela não tem nenhuma relação íntima o suficiente para carregar o caixão também. Também, é verdade. A então pode as duas coisas. Também pode, né? Você não ter pessoas lá porque você não se identificava de verdade com ninguém. Sim. A pessoa não vai saber agradar. Nem a cor do caixão que eu prefiro, a pessoa vai saber, porque eu não podia, né, ser eu, digamos ninguém assim, sabe, na relação. Né? É complicado também. Então, mas se a pessoa... Você está falando muito em nível de terapia, né? Mas se uma pessoa não consegue hoje, por condições financeiras e tal, fazer uma terapia, mas ela quer entrar nesse movimento, o que a pessoa faz? É que aí é muito desafiador no sentido de ela fazer todo esse trabalho sozinha, sabe, Lili? De perceber quais os efeitos, como o Jaime falou, assim, às vezes não chega como queixa, mas a pessoa tá, minha queixa é depressão, eu vivo sozinho. Aí você vai olhar, a pessoa é super orgulhosa. Mas ela não consegue fazer o trabalho sozinha, né? E uma das coisas que também a gente pode lembrar, e é importante, que sim, que às vezes pode ser um investimento muito alto fazer terapia, mas que muitos profissionais também têm atendimento social, algumas vagas de atendimento social, ou também as clínicas escolas, né, de universidade, nesse sentido. Agora, não sabia disso. Sim, é super importante a gente trazer essa informação para as pessoas também não se fecharem, né? Eu queria, mas eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Então, assim, identificar os locais da sua cidade que tem também esse atendimento público, né, do serviço público, não só do serviço privado. Mas eu e muitos colegas têm também a vaga social, que a gente chama, que é um valor abaixo do valor normal de exceção, que a gente consegue trabalhar, né? Porque é isso, muitas vezes a pessoa não vai conseguir, né? Esse primeiro passo, ela entende que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque assim não tá legal, mas às vezes tem dificuldade de saber exatamente o quê, né? Eu preciso melhorar a depressão, mas eu não sei que eu sou orgulhoso e eu que tô afastando as pessoas muitas vezes, ou eu que não tô conseguindo expressar que eu quero te encontrar sábado pra tomar um café, entende? Aí vão me vendo como uma pessoa muito fechada, quando na verdade eu queria ter essa aproximação, sabe? Ela falou ali do café, né? Eu acho que eu vou precisar controlar isso. Eu sou muito dada. Tomo café com todo mundo. Convido pra tomar café. Mas isso te traz prejuízo de vida? Te traz prejuízo? Não, traz prejuízo no bolso. Mas aí você vai escolher qual que é o prejuízo que pesa mais. Eu convido um pra tomar café, eu convido outro pra tomar drink. Mas deve ter ganhos aí, hein, Lili? Não, é a amizade mesmo, pra trocar ideias. Os amigos são a desculpa dela, né? Pra tomar café, é isso que dá a pessoa te conhecer há mais de 20 anos. Tá vendo? Mas se você perguntar se ele sabe o que eu quero de presente, ele não sabe.
Eita, pergunto então. Pergunta. O que ela quer? Viu? Mas tenta uma hipótese. Eu vou ter que pensar. Ele não sabe. Eu, como a maioria dos homens, né? Quem tá assistindo comenta aí. Com a maioria dos homens é difícil saber o que uma mulher quer de presente. Cara. Se saiu bem! Aliás, ele me conhece há mais tempo do que a esposa dele. Mas se você perguntar, ele não sabe o que me dá de presente. E se eu perguntar pra ela, você acha que ela tem algumas ideias? Sobre mim? Eu acho que sim. Sim, porque a mulher... Ô, Jaime, mas antes do programa, ela deu uma dica aqui. Vamos tentar relembrar? Não prestou atenção. Nem ele, nem a produção. Será que a produção sabe? Uma coisa que ela gosta muito, que ela compra bastante. Atenção. Eu tô dizendo, é homem, gente. Então, vamos mudar de assunto, né? Vamos sair do foco. Viu? Apareceu o feedback negativo. O importante é o seguinte, né? Estamos chegando próximo do Natal. Sim. Libera o perdão. Tira o orgulho. Aliás, bota o orgulho no armário. Ou joga fora, né, Jaime? Quer dizer, não joga fora não, porque daí fica ruim também. Tem algumas coisas que você não pode, avalia, né? Mas avalia, assim, né? Quais as consequências. Eu vou falar uma coisa aqui, que algumas pessoas vão dizer, você não tá falando em não ser orgulhoso e perdão, mas eu acredito que tem coisas que você não consegue tentar perdoar, buscar, é orgulhoso e não busca. Por exemplo, tem uma história de um conhecido meu, enfim, que o marido ficou com a irmã dela, casada, né? É o tipo de coisa que eu não sei se eu diria, vou chamar para a ceia de Natal, se tivesse sido com meu marido ou com minha irmã, qualquer coisa nesse aspecto. Exato. E daí eu não sei se esse é um orgulho errado, entendeu? Eu não sei se eu conseguiria. Você conseguiria? Não sei. Eu não sei também. Eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu liberaria o perdão no sentido, fique bem, mas não íntimo. Exatamente. É aquilo que eu disse. E aí é um exemplo muito bom, porque eu lembrei também de casos de violência, né? Também. A pessoa teve com você um tempão ali próximo, mas sempre... E não só a violência física, às vezes verbal, psicológica, te manipulando. Então, também não recomendo perdão nesse caso, porque você precisa dizer sim pra você nesse caso. É isso que eu digo, é uma coisa muito confusa, né? Ai, você é orgulhoso. Tá, mas você viu o que aconteceu a pessoa antes fez pra eu ser orgulhosa? Esses dias eu debati muito com uma pessoa que ela disse assim, ai, coitado daqueles velhinhos que estão no asilo, que ninguém visita. Concordo que tem muitos sem visita, assim, mas vocês perguntaram como foi a vida deles, como eles trataram os filhos deles, como eles trataram os netos deles. Porque eu não acredito que de graça você vai deixar um pai e uma mãe no asilo e não visitar. Se você foi bem tratado a vida inteira. Sim. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Não, se você é conectado com a pessoa. Uma pessoa meio doida, né? Porque senão... Então nunca ninguém vê o histórico, só vê o resultado. Só vê o momento, né? Tadinho, tá lá abandonado. Tadinho, a esposa não perdoa. Mas o que ele fez com essa esposa? Por exemplo, se eu tivesse apanhado de um marido, eu acho que não iria atrás, e daí pode chamar de orgulhosa, pode chamar do que fosse. Não iria, não perdoaria, ou perdoaria, como você disse, a distância, mas não senta na mesma mesa. Né? Daí eu acho que realmente os valores entram muito nisso. Com certeza, Lili. É a recomendação, assim, olhar para os seus valores, entender o que é importante para você, para também se preservar, né? Fica uma dica aqui, agora a gente falou de orgulho hoje, mas até de falar também sobre egoísmo. Nossa, isso a gente nem falou. Acabou de surgir aqui, porque também tem muito julgamento. Ai, que pessoa egoísta. E pode ter muita confusão com o pensar em si. É verdade, é verdade. Fica essa dica para 2025. Uma salada de sentimentos. Não vem sozinho, ele vem com a família. Vem. Os divertidamente. Menor proporção, né? Exato. É verdade, isso daí. Por isso que o segredo é o equilíbrio. E a conversa, né, Jaime? Quando a gente acha que ainda há alguma condição de acerto. Sim. Se o que a pessoa fez não foi tão grave para os teus valores. Porque para as pessoas não acharem que a gente tá falando aqui, você tem que procurar fulano, tem que procurar ciclano. Não é regra. É sempre depende. Qual foi o contexto, né? Com certeza. E assim, eu inclusive admiro mulheres que apanharam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e conseguem perdoar. Que esses dias eu ouvi uma dizendo que ela é casada acho que há 30 anos, que apanhou muito nos primeiros 10, 15 anos de casamento, mas que depois que foi pra igreja o marido melhorou, não bateu mais e que ela tinha um casamento feliz. Eu ouvi aquilo e pensei, me admiro, porque não serviria para mim. Eu não esperaria 15 anos apanhando pra pessoa mudar.
E ela estava orgulhosa disso, contando, feliz da vida. Sim. Pra mim não serviria. E aí a gente vai... Por isso que eu admiro pessoas que conseguem passar por cima disso. A pessoa bateu em você e depois você volta a dormir com ela achando tudo ótimo. Eu gostaria de ter esse talento. Acho que eu nasci desprovida. Mas tem muito a ver com a aprendizagem, né? Do que é um relacionamento. E aí, acho que volta ao começo aqui do nosso podcast, né? O que a gente aprende sobre relacionamento conjugal, sobre perdoar, né? Sobre o amor tudo suporta. Então, eu já fico com essa desconfiança de como essa pessoa aprendeu, quais os modelos de relacionamento ela teve ao longo da vida. E entram tantas coisas, né? Daí o tal do merecimento, que a gente falou do Alto Heller aquela vez, né? Que, por exemplo, eu acho que eu mereço ser muito bem tratada. E é isso que eu quero. Mas tem muitas pessoas que realmente aprenderam de uma forma de querer menos da vida, né? Que tem que ser uma vida sacrificada. Já tive paciente assim, que ela aprendeu que ela tinha que ter muito trabalho na vida, muito sacrifício. Então a gente vai percebendo. Exato. Lidar com perrengue. Pois então, né? Enfim, chegamos ao fim, mas espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa. Com certeza, obrigado, Júlia. Obrigada, muito obrigada. Para as pessoas pensarem, até nós, né? Com certeza. E é isso também, né? Ninguém tá a escape de em algum momento precisar rever, né? Já deixa a curtida e a Júlia tem que deixar os contatos. Com certeza. Primeiro, agradecer esse momento, esse convite, né? Foi um prazer estar com vocês. Ela está orgulhosa do convite? Eu estou orgulhosa! É isso aí. Orgulhosa do nosso trabalho aqui com o pessoal, com vocês que estão nos acompanhando. Vou deixar aqui o Instagram, então, @psi, de psicóloga, né? Psi, Julie, com Y, Julielle Conceição. Então, JULYELLE. Isso que eu ia perguntar. Vão me encontrar. Exatamente. E o WhatsApp? É 48 999 76 7525. É 48, mas atende em Blumenau, Atende em Blumenau. Atualmente eu resido em Blumenau. E aí, ficar trocando de número é complicado, né? Então, eu mantive esse comercial, mas estou em Blumenau. E você falou que você tem um atendimento social. Se tiver alguém que está nos assistindo e que realmente está precisando, faça o contato. Né? Porque assim, se eu não consigo acolher no valor que a pessoa pode pagar, eu tento fazer um encaminhamento, porque tem redes, né? Eu tenho colegas psicólogos que também tem essas vagas sociais que a gente fala. Então, a gente tenta fazer um encaminhamento para a pessoa não ficar desassistida, tá? E passar essas informações. Então, não fique sem informação, por favor. Quer mudar? Procure ajuda. Procure. Porque eu sei que mudança não é fácil, mas é possível. Isso! Não seja orgulhoso, que aqui é por um motivo bom. Exato. Gostei. Muito boa, Jaime. Obrigada. Então tá, gente. Até a próxima.